Você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Versículo 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Vamos orar? Querido Pai, nós te bendizemos, nós adoramos a Ti. Nós gritamos hosana, nós pedimos: aquele que vem no nome do Senhor nos resgata, nos salve, nos ajude agora, porque nós somos sedentos de Ti, nós precisamos de Ti. Como já foi dito e orado aqui hoje, não há nada, nem ninguém, nem qualquer outra coisa, nada no mundo inteiro que sacie a nossa alma como a presença viva do Teu Espírito. Por isso nós te pedimos que continue a ministrar o nosso coração nessa manhã, fale conosco pela Tua palavra, nos exorte, nos console, nos cure, nos edifique e fortaleça. E nos dê, Senhor, sabedoria para colocarmos em prática aquilo que a Tua palavra trouxer para nós nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Situações extremas são o palco para as promessas do renovo de Deus. Esse episódio que nós acabamos de ler, que é muito conhecido, mostra o poder de Deus em dar vida em zonas de morte. O poder de Deus em transformar as zonas de impossibilidade. Nem tudo havia chegado ao fim na vida do povo de Israel. Existia esperança. Existia esperança. O profeta Ezequiel fez da Babilônia o seu palco de acontecimentos, analisou a queda e a restauração da nação de Israel. O profeta Ezequiel era um sacerdote em Judá, e ele é deportado para a Babilônia, porque quando houve a deportação do povo de Deus para a Babilônia, num primeiro momento eles levaram o pessoal mais ligado à corte, aqueles que tinham bons talentos, aqueles que estavam ligados aos serviços do templo, e o Ezequiel era um desses. Ele era um sacerdote de Deus, ele era um homem usado por Deus para ser aquele que naquela antiga aliança ainda intermediava a relação do povo de Deus com o próprio Deus, aquele que representava o povo de Deus diante de Deus, levando os sacrifícios do povo pelos seus pecados. Mas o Ezequiel é levado para Jerusalém por volta de 593 a.C., e o seu ministério dura mais ou menos 25 anos ali na Babilônia, diante daquele momento em que um povo é desterrado, é tirado do seu lar e é levado para a Babilônia. Nos primeiros anos havia esperança de que aquele tempo seria curtíssimo e que Deus logo daria um escape para o seu povo. Nós sabemos que levou 70 anos para isso acontecer, mas havia uma expectativa
daqueles que achavam que logo iria passar, igual a gente no começo da pandemia, pensando que em 3 meses iria passar, não é assim? Agora a gente caiu na realidade que vai demorar um pouco mais, mas vai passar. Amém? Vai passar. E o profeta Ezequiel lida ainda com a destruição de Israel e a destruição do primeiro templo. E isso foi um baque na vida do povo de Israel. E eles estavam então sem esperanças, sem a sua terra, com a sua fé fragilizada, porque o templo de Israel, que até então simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, havia sido destruído. O Ezequiel, que era um sacerdote, era um homem de Deus, usado por Deus para orientar o povo na obediência da lei e mostrar na prática como se fazia e representar esse povo diante de Deus, se vê sem o templo, se vê com um povo desesperançado, e ele começa a profetizar, e fala a palavra do Senhor, e aí trabalha todos esses aspectos da queda, por que Israel caiu, e o porquê porque era um povo desobediente a Deus, e também ele trabalha a direção de Deus em restaurar o povo de Israel. E quando, por exemplo, a gente lê o capítulo 36, ele é lindo, extraordinário. Diz que Deus aspergiria água pura e purificaria o seu povo, que daria um novo coração, colocaria um espírito no povo dele, tiraria do coração deles a pedra, faria transformar um coração duro, de pedra desobediente, em um coração de carne. Colocaria o espírito dele no seu povo e os levaria a agirem segundo os decretos, a vontade do seu Senhor, do seu Deus. E aí, logo depois disso, o profeta é levado a uma experiência macabra quase. Diz o versículo 1 que a mão do Senhor estava sobre ele, e o Espírito de Deus o levou a um vale cheio de ossos. A um vale cheio de ossos secos e muito secos. A nação de Israel havia desaparecido, virado um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. E o Ezequiel era parte desse povo. E o Ezequiel se viu naqueles ossos secos também. E assim como um monte de ossos secos pode voltar a ter vida pelo poder de Deus, e a nossa meditação nessa manhã é: Deus pode dar vida a ossos secos. Deus pode dar vida a ossos secos. Se um monte de ossos secos, essa representação do povo de Israel, ou seja, a imagem de um exército que havia perdido a batalha no vale, no campo de batalha, e depois de um tempo se volta para aquele campo de batalha, e só se vê os restos mortais, os ossos secos e muito secos. Isso quer dizer o que? Já tinha passado muito tempo. Tem algumas traduções que dizem que os ossos estavam alvos pelo sol, ou seja, o sol queimou tanto sobre eles que eles ficaram brancos. Passou muito tempo nessa situação. Mas assim como Deus transformou o povo de Israel e os tirou dessa situação de vale de ossos secos para a vida, e fez aquela nação reviver, Ele pode fazer isso na minha e na sua vida também. Porque Ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele não mudou. E Ele continua agindo na vida do seu povo. E Ele continua olhando para a vida do seu povo. Aquele vale de ossos aquele vale cheio de ossos secos, desarticulados, misturados, também pode nos mostrar a desorganização de uma vida sem Deus. Desorganização nos sentimentos, desorganização nos pensamentos, desorganização na família, desorganização na vida moral, nos negócios, nos objetivos, nas finanças. Na verdade, muitas pessoas hoje, nesse dia, no dia que nós estamos, dia 30 de agosto de 2020, pois é, agosto está acabando. Dizem que é o mês mais longo do ano, né? Agosto está acabando.
Há pessoas hoje ainda que são verdadeiros mortos-vivos. Já sepultaram os seus sonhos, já sepultaram as suas emoções, já sepultaram a sua espiritualidade, já sepultaram a vocação, o chamado que Deus os deu, os talentos que Deus os deu, já sepultou os seus ideais. E quando nós olhamos para esse texto, nessa experiência do profeta, nós vemos que às vezes nós chegamos a uma situação difícil, não é verdade? O versículo 2 diz assim: ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que estavam muito secos. Tem uma tradução que diz que eles estavam sequíssimos, muito secos. Deus leva o profeta a andar em meio aos ossos, que eram muitos e estavam muito secos. Israel estava assim. Onde já houvera a vida, imperava a morte. E esse trabalho parece que pedagógico de Deus, de pegar o profeta e levá-lo para andar no meio daquela ossada, que nós não sabemos se foi uma visão do profeta ou se foi uma experiência sensorial de o Espírito tê-lo transportado, sei lá, para uma realidade à parte, e ele sentiu o cheiro daquele lugar, ele viu, ele pisava nos ossos e um osso batia no outro. Talvez um osso ou outro pontudo meio que quase feria o seu pé, porque eles andavam de sandálias, e aquele profeta sendo levado pelo Espírito de Deus, andando de um lado para o outro, para aquele vale que talvez parecesse um mar, que ele perdesse de vista, que ele em alguns momentos pisava e a sua perna afundava nos ossos. Tente imaginar isso. E Deus fala: Ezequiel, é preciso identificar as zonas de morte. Deu para entender? É preciso pisar, é preciso andar, é preciso olhar para a vida como ela é. Pode ser que você esteja passando por uma situação limite hoje, tempo difícil, em que você não vê solução, em que os seus próprios esforços e recursos já se mostraram insuficientes, em que talvez a sua fé esteja abalada, fragilizada, sua esperança esteja na reserva, com o tanque vazio. No vale de ossos secos, Deus reconstruiu Israel. Daquele lugar em que mais ninguém poderia fazer nada para mudar aquela situação, Deus reconstruiu o seu povo. Porque para Deus nada é impossível. Muitas vezes, a partir de situações limites na minha e na sua vida, Deus escreve uma nova história. Deus escreve um novo tempo. Deus trabalha um renovo. Deus faz coisa nova. Porque o nosso Deus é aquele que faz brotar água no deserto, sair água da rocha, cair pão do céu, chover codornas. Ele pode. Ele não está limitado ao mundo humano e natural das possibilidades. Mas o próprio Senhor Jesus disse que nós não estaríamos livres de vales de ossos secos, das experiências e das zonas de morte na nossa vida. Mas o que a palavra nos assegura, mesmo que se nós passarmos, ou quando nós passarmos por um vale de trevas e morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado, o teu pastoreio é real na minha vida. Eu não estou sozinho. Esse texto nos ensina também que às vezes Deus nos faz perguntas difíceis. Se às vezes nós passamos por situações difíceis, ora e vez também Deus nos faz perguntas difíceis. Deus pergunta ao profeta: filho do homem, poderá esses ossos voltar a viver? Poderão esses ossos voltar a viver? Em situações assim, é preciso reconhecer a soberania de Deus. É preciso reconhecer que só Deus pode transformá-las. Só Deus. E o profeta se volta para Deus e diz: ó soberano Senhor, só Tu sabes.
talvez o profeta tenha pensado, se fosse uma dor de cabeça, eu poderia receitar alguma coisa. Se fosse um problema gástrico, eu poderia receitar alguma coisa. Se fosse uma melancolia da alma, eu poderia tentar ajudar, ouvir, ser um ombro amigo, dar um conselho, ler um salmo. Mas no vale de ossos secos não tenho o que eu fazer, a não ser voltar-se para o meu Deus e falar, Deus, tu podes, tu sabes, o Senhor sabe. Eu não sei, eu não posso, mas tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Parece que é muito simples a gente pensar numa vida tão difícil e complexa nesses termos, né? Pois é, naquilo que é impossível para mim, eu confio que Deus tudo pode. Mas, irmãos, é assim. Sei que talvez você esteja falando assim, pastor, você não sabe como está a minha vida, eu já orei tanto, eu já falei tanto para Deus que Deus, tu sabes. Mas, irmãos, a resposta é a mesma. Ele sabe, ele pode. Não dá para inventar roda, não é verdade? É isso. É confiar na soberania de Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente quer pegar osso e começar a colar osso com osso, não é verdade? E começar a colocar tendões, depois colocar pele, aí depois tentar soprar um espírito e fazer aquilo que está morto reviver, mas a gente não consegue. Porque a gente depende desse próprio sopro, não vem de nós, não vem da gente. Aqui o profeta tomou um batismo de humilhação, sabe? Aqui foi o lugar dele falar, Senhor, eu não posso nada. Senhor, na verdade eu estou ali, ó. Está vendo aquela cabeça ali, é a minha? Está vendo aqueles 2 fêmurs? São os meus, eu só estou de pé aqui porque a mão do Senhor está sobre mim. E nós confiamos na soberania do nosso Deus, porque Ele é Deus. E se às vezes vivemos situações difíceis e às vezes Deus nos dá também, nos faz perguntas difíceis, às vezes Deus nos dá ordens difíceis. Ele diz assim, profetize a esses ossos, ossos secos, ouçam a palavra, ouçam a mensagem do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Profetize a palavra ao espírito. A Bíblia diz que há aproximadamente 2000 anos, Jesus nasceu numa pequena vila da Palestina chamada Belém. A palavra viva, que é o próprio Deus, se tornou ser humano, se tornou carne. João 1, de 1 a 18 fala isso. A palavra viva, o Deus encarnado, o Deus em pessoa, o Deus em palavra. Não dá nem para tentar descrever mais isso daí. O que a Escritura diz é que o verbo de Deus, a palavra que criou todas as coisas e a palavra que recria a vida, ela tomou forma e se tornou uma pessoa. A palavra que nós cremos vai muito mais do que letras escritas num papel. A palavra que nós cremos é uma pessoa. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ressurreto de Deus, sentado à direita de Deus Pai, aquele que toda língua confessará e que todo joelho se dobrará, dizendo que Ele é o Senhor e Salvador de tudo e de todos. Por isso, Ele habitou entre nós e revelou uma nova vida que Deus quer restaurar em cada um de nós. Quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Deus quer restaurar a sua vida através de Jesus Cristo. É o que a Escritura diz, é o Evangelho. A palavra de Deus, ou seja, Jesus, é o remédio para o problema do homem. É isso que o profeta está dizendo. O remédio de Deus para os vales de morte da vida. O remédio de Deus para aquele que está como um vale de ossos secos é a sua palavra. E a sua palavra é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Então é através da palavra de Deus, do Evangelho pregado, ensinado, que os mortos espirituais viverão outra vez. O Tozer escreveu algo sensacional, eu quero ler para vocês.
Ele disse assim, ó: se depois de ler e meditar na Bíblia, eu não tiver encontrado a palavra viva, porque ele está querendo dizer o quê? Que a Bíblia não é um livro de código moral. A Bíblia não é, em primeiro lugar, um livro que lista preceitos, valores, princípios. A Bíblia não é um manual do fabricante. Você já deve ter ouvido isso, né? E aí parece que o nosso Criador nos criou só para funcionar, né? Que aí ele me criou para funcionar, eu leio o manual, funciono do jeito do manual, e a gente sabe que a conta não bate desse jeito. A Bíblia é o lugar de encontro com Jesus. A Bíblia é uma carta de um pai apaixonado pelos filhos que ele ama. A Bíblia é o lugar de encontrar Cristo. E por isso que ele diz: se depois de ler e meditar na Bíblia eu não tiver encontrado a palavra viva, quem que é a palavra viva? Jesus. Então eu a li em vão. Preciso persistir em ler as Escrituras até que eu transpasse a escuridão e chegue à luz da presença do Pai. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia. Talvez você que está nos acompanhando pela internet não vá conseguir ver muito bem. Eu vou descer para te mostrar. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia, bem simplesinha, talvez das mais baratas que se comprava à época, tradução Almeida, revista e corrigida. E essa Bíblia, ela vai completar, daqui a 2 meses, se Deus quiser, 33 anos comigo. Essa Bíblia foi o primeiro presente que eu ganhei da vovó Niquinha, que o nome dela era Eponina, mas para a gente era Niquinha. E aí ela deixou até uma dedicatória aqui, que a minha tia escreveu, porque a minha avó não sabia escrever muito bem, ela aprendeu a ler na Bíblia, ela foi alfabetizada lendo a Bíblia, ela só conseguia ler a Bíblia. E diz assim: mas Jesus chamando-os disse, deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18:10. E aí ela citou uma breve frase para minha tia escrever, dizendo assim: José César, que as bênçãos de Deus reinem em sua vida, são os votos da vovó Eponina. Eu acho que eu nunca ganhei um presente mais valioso na minha vida. De uma pessoa, não. Do meu Senhor eu ganhei a salvação. Presente incomprável. Eu tenho ótimas traduções da Bíblia, quase todas elas. Essa daqui é o meu mimo. Deixei em cima da mesa para não esquecer de trazer. A neninha acordou, falei para a Annelise: amor, não deixa a Elise entrar no escritório, porque se ela entrar, ela vai pegar a Bíblia que minha avó me deu, e se ela pegar, vai desmantelar, vai dissolver na mão dela. Então não deixa, que é um mimo, né? Eu olho para essa Bíblia, eu lembro do cheiro da minha avó, mas eu lembro demais dela. Lembro de mais coisas da minha avó. Eu lembro que a imagem mais vívida que eu tenho da minha avó, Niquinha, matriarca nossa, era que praticamente todas as vezes que eu chegava na casa dela, eu sabia o lugar dela. Era o quarto dela. E eu sabia o que ela estava fazendo. Ela estava lendo a Escritura. Estava lendo a Bíblia. E ela tinha 2 Bíblias. Uma que ela lia os Salmos, e outra, os Salmos e o Antigo Testamento, e outra que ela lia o Novo Testamento. E eu me lembro que eu era criança e eu via aquela cena, e eu chegava para ela e falava: vó, mas por que a senhora está aqui? Eu estou lendo a Bíblia, meu filho. Mas quantas vezes a senhora já leu a Bíblia? 49 vezes. Mas eu falei: vó, então para que a senhora está lendo a Bíblia de novo? Ela falou: porque toda vez que eu leio a Bíblia de novo, Deus me fala uma coisa nova. Porque lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é viva e eficaz. Viva, ela é dinâmica. Ela entra na gente, ela vai discernindo a nossa alma, ela vai discernindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ela vai nos refazendo de dentro para fora. E a vovó Niquinha deixou esse legado de amar a Bíblia para a gente.
E a vovó Niquinha encarnou o Salmo 119, versículo 92, que diz assim: se a tua lei, a tua palavra não fosse o meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Você já sofreu? Minha avó sofreu demais. Mas eu não me lembro, não estou dizendo que ela nunca fez. Eu não me lembro de ver a minha avó reclamar, não me lembro. E eu participei da vida dela, sou um dos netos mais novos, dos últimos instantes de vida dela. Eu fui visitá-la no hospital no dia que ela faleceu. Quando eu ainda estava estudando em São Paulo, eu chegava em Presidente Prudente para visitar os meus pais. Meu pai já sabia a rota, antes de ir para casa eu passava para ver a avó Niquinha. Muitas vezes eu chegava lá no sábado de manhã, a minha tia estava cuidando dela, eu ajudava a dar banho na minha avó, que ela já estava acamada. E o máximo que ela fazia era ai, que devia estar doendo muito, né? Quem fica acamado sabe que dói muito. E ela era mais pesadinha, assim, então devia sofrer. Mas a gente não percebia. A gente não via reclamação na fala dela, e nem nos olhos, porque os olhos falam mais do que a boca muitas vezes, né? Porque a minha avó tinha a vida dela alicerçada na palavra. A minha avó era o tipo de gente que só o Evangelho de Cristo produz, no poder do Espírito Santo. Porque para reconstruir a nossa vida e nos tirar de um vale de ossos secos, para que a gente seja um exército de pé, sobremodo numeroso, é a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador, de mim mesmo, do mesmo tipo do que eu, igual a mim, e ele os ajudará a lembrar tudo aquilo que eu os tenho ensinado. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, de glória em glória, nos transforma a imagem de Deus, a saber, a imagem do seu Filho, pela palavra. É o Espírito e a palavra. Não tem atalhos na vida espiritual. Não tem como cortar a curva. É palavra e oração na dependência do Espírito Santo. E é um processo. Porque você percebe nesse texto um processo? Vai e prega, aí os ossos começam a se ajuntar. Aí tendões cobrem os ossos, músculos. Aí pele cobrem aquela ossada cheia de tendões e músculos. Mas aí o próprio Deus olha e vê e fala: mas não há espírito neles. Então é um processo. Profetize ao Espírito, filho do homem, diga-lhes, sopre dentro desses mortos para que vivam, versículo 9. É um processo, você entende? É um processo. Aí, versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme. É um processo. Portanto, uma das lições desse texto é a esperança baseada no poder de Deus. Deus pode dar vida a ossos secos. Você crê nisso? É um quadro que nos mostra o fim dos recursos naturais e humanos. Vale de muitos ossos secos, muito secos. Aparentemente é o fim de tudo, mas os recursos divinos ainda não se esgotaram. Quando tudo parece perdido, Deus ainda tem a solução. Quando o povo de Israel estava diante daquele mar, com o exército de Faraó vindo atrás deles para exterminá-los, à frente um mar, atrás um exército, o povo começou a se desesperar. E Deus diz a Moisés: diga ao povo que marche. Moisés, bata esse cajado no mar, e o mar se abriu. Os recursos dos homens tinham se extinto, mas de Deus não. Quando a fome começou a pegar no deserto, choveu maná. A água saiu da rocha, codorna caiu do céu. Tinha a coluna de nuvem durante o dia para protegê-los, e a coluna de fogo para protegê-los dos animais selvagens da noite e do frio 0 grau do deserto. É o Deus que faz cego ver, mudo falar,
surdo ouvir, coxo andar, morto reviver. Perseguidor da igreja se tornar apóstolo. Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. É aquele que chegou no 4º dia após o sepultamento de Lázaro, quando nada mais podia ser feito, quando as irmãs falaram, não mexa na pedra que já cheira mal, e Jesus falou, role a pedra, Lázaro, venha para fora, e o Lázaro saiu igual uma múmia, não é? Aí Jesus falou, tirem as ataduras dele, deixem ele andar, deixem ele viver. Os recursos naturais dos homens tinham acabado, mas os de Deus não, porque o terreno do milagre é a impossibilidade, irmãos. O terreno do milagre é a impossibilidade. Se você tirar um raio-x da sua vida hoje, agora, nesse momento, é possível que muitas coisas sejam parecidas com um vale de ossos secos. Talvez esteja aí dentro de você muitos sofrimentos, dor, desesperança, traumas, depressão, fobias, desilusão, solidão, tristeza, incerteza quanto ao futuro, medo da vida após a morte, por exemplo. E Deus diz, versículo 14, colocarei o meu espírito dentro de vocês e vocês voltarão a viver. Por isso, profetize a palavra ao espírito. Prega a palavra. Deus está dizendo que você pode estar morto, mas Ele quer restituir a vida a você, uma vida nova, um novo fôlego, uma nova razão, um novo valor. A Bíblia diz que atrás da cruz, e através da cruz, Jesus firmou uma nova aliança com aquele povo de Israel. E que através da cruz, Jesus também firmou uma aliança entre você e Deus, entre nós e Deus. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que está seco em sua vida? Talvez o seu corpo, a sua alma, a sua espiritualidade, a sua fé, a sua família, os relacionamentos, a esperança. Talvez a alegria, se foi, o ânimo, o desejo de viver secaram dentro de você. Deus pode vivificar, reviver, dar vida novamente. Creia que Deus pode fazer isso, que Ele pode transformar a sua vida, porque Deus pode dar vida a ossos secos. Jesus te chama hoje. Se a sua vida se encontra como um vale de ossos secos, Ele quer renovar você hoje. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer firmar aquela aliança entre você e Deus, que foi marcada pelo sangue dele, derramado naquela cruz, por mim e por você, e que nos une a Deus. Eu convido você então a se derramar diante de Deus, porque Ele pode transformar a sua vida, e pode transformar um vale de ossos secos, e dar vida novamente. Vamos orar?